Ouço sim, minha querida. Me ouvem? Sim, estamos ouvindo, Tâmara. Vai transmitir agora para todo mundo pelo YouTube, é? Sim, sim, só estamos aguardando aqui o sinal dos meninos para a gente iniciar aqui a gravação, tá bom? Tá, tudo bem. Tá bonita, viu, Tâmara? Cansada. Realçou aí o batom que a gente tá vendo. Bebi água, Bebeu é o seu água. batom. Ê, menino. Estão nos ouvindo ou só nós duas? Todo mundo tá ouvindo. Só não está gravando, mas eles estão ouvindo demais. Ave Maria, eu ia dizer um segredo Tudo. só meu e teu, Flavinha, mas não dá Não, não, né? não conta os segredos agora não, só depois. O povo aqui ó, escuta de longe, menina. Até a respiração ele já interpreta que, entendeu? Tem que ter cuidado aí. Tá certo. Alguém se identificou ali, viu? Que eu ouvi uma risada assim muito grande. Ó, você tá recebendo aí um novo link, tá bom? Dê uma olhada aí na mensagem que a Sandra passou. Ok, mas eu continuo aqui, né? O link é só para eu mandar para meus alunos, né? Isso, isso. Ok, pronto. Pronto, então já estamos ao vivo. Mais uma vez, eu passo a bola para você, Tâmara Bezerra. Vamos lá. O narrador oral fala tanto de pausa. Só alguém me confirma no chat ou aqui mesmo com a voz, os ouvintes aí, se tá tudo bem, se podemos seguir. Acho que sim, né? Pronto. Bom. Sim, já teve um eco aqui bem forte. Sim, é porque você não escutou, viu? Mas está todo mundo ouvindo. Obrigada pela colaboração. Aí agora a interação é de um outro jeito, né? Espera ainda que eu vou desligar aqui, senão vai dar retorno. Pronto. Eu estava iniciando uma história, vou reiniciá-la, que ela faz todo sentido para a conversa que vamos ter. Então, vou tentar ser mais breve nesse primeiro conto. Não sei se ouviram a minha audiodescrição, mas para a gente ainda não engolir mais o tempo, que o tempo é um senhor voraz engolidor de minutos. Então, vou acelerar um pouquinho esse primeiro conto, trazer alguns conceitos e vou passar de uma forma mais acelerada para a gente ir, porque faz mais sentido. Eu aprendi com o professor Lauro de Oliveira Lima, que fui professora do Colégio Oliveira Lima há muitos anos e foi uma das escolas que mais aprendi, é que o professor Lauro diz que para o professor mais importante é o que o aluno pergunta do que o que ele antecipa. Então eu acho tão significativa essa fala dele que eu prefiro também privilegiar um pouco para as perguntas, e se não surgirem tantas perguntas, ou se dessas perguntas surgirem outras, a gente traz outros conceitos. Mas é importante esse segmento das perguntas. Bom, eu estava contando de duas fadas que viviam no reino das fadas e desde criança as duas andavam sempre juntas, faziam tudo juntas, inclusive aquelas coisas de amigas, emprestavam as vestes uma para outra, emprestavam os sapatos uma para outra, dormiam uma na casa da outra, porque as fadas também são bem parecidas conosco. Ficaram duas adultas e tornaram-se duas mulheres muito bonitas, muito charmosas, muito bonitas. A beleza chamava a atenção de todos. Uma se chamava Verdade e a outra se chamava História. Apesar de andarem sempre juntas e serem tão amigas, eram também singulares. A Verdade era mais impulsiva, mais direta, mais determinada, mais impactante a sua presença. E a História era um pouco mais contida, mais reflexiva, mais suave, mais discreta. Acho que uma complementava a outra. Até que um dia, porque nas histórias sempre tem um dia,
A verdade tomou uma decisão. Vou descer à terra e comunicar-me com os homens. Já chega de ficar aqui em cima só pensando que podemos contribuir, quando na verdade, se eu caminhar com os meus pés sobre a terra dos homens, poderei contribuir muito mais. Mas eu vou descer assim como sou. Terão que me aceitá-la nua e crua, e ousadamente. A verdade tirou todas as suas vestes, cobriu-se só com um lenço muito fino e desceu à terra dos homens. Por mais que sua amiga implorasse e pedisse que ela não fizesse assim. Você acha que se chegar assim, nua e crua, será bem recebida? Será compreendida? Será aceita? Será respeitada? Mas de nada adiantava. Quando a verdade queria uma coisa, não tinha quem a fizesse mudar de ideia. E ela desceu, nua e crua. Chegou no mercado público de uma pequena aldeia. E quando todos os aldeões viram aquela mulher muito bonita, mas sem veste alguma, descalça, só com um lenço muito tênue cobrindo o corpo, foi logo mal compreendida, não foi aceita, questionada e acabou por ser expulsa do espaço. A verdade, como não costuma ser contrariada, ficou bem aborrecida e profundamente triste. Afastou-se e sentou numa pedra no bosque próximo ao mercado. Diante de sua demora, a história já se fazia aflita. Preocupada com a amiga que disse que ia só caminhar alguns passos na terra dos homens. E preocupada com sua companheira, a história resolveu descer. Mas como a história sempre prepara-se, pensa, avalia, ela é cautelosa. Resolveu que viria à terra dos homens com a sua melhor veste, com seus melhores sapatos e com o seu lenço mais colorido, porque ela queria chegar respeitosamente, demonstrando que vestiu-se para visitar-nos. Ainda preocupada com a história, pegou um de seus sapatos, uma outra de suas vestes e um outro dos seus lenços mais coloridos. Acomodou-os e trouxe para emprestá-los à amiga. Quando desceu ao mercado, aquela mulher tão bonita, tão suave e tão bem vestida, logo foi bem recebida e aceita. Quando perguntou por sua companheira, disseram: uma mulher que chegou aqui sem veste alguma, nua e crua.
foi expulsa e abrigou-se no bosque. A verdade procurou e ouviu o que era preciso ser ouvido quando às vezes a gente dizemos o que achamos que é preciso ser dito. Já a história tentou encontrar sua amiga e, ao encontrá-la, convenceu-a a vestir sua veste, a calçar os sapatos que lhe trouxe emprestado e a adornar-se com o vento que também, o lenço que também lhe trouxera. E as duas seguiram para o mercado. Quando entraram, aquelas duas mulheres, suavemente e vestidas como quem dissesse que preparei-me para vir visitá-los, ela também foi bem aceita. Portanto, eu tenho um pedido a fazer. Se você tiver alguma verdade e acha que ela precisa ser dita, ao invés de dizê-la nua e crua, diga a verdade vestida de história. É isso. A ideia dessa conversa é que as verdades, os conceitos, a literatura oral e escrita que adentra os espaços sagrados da escola possa ser dita vestida de história. É mais ou menos esse o convite que eu vim fazer. É um convite. A partir do pressuposto de que a literatura é uma linguagem da arte, seja ela oral ou escrita, que a literatura oral é a gênese da literatura escrita. A história nasceu na palavra dita, nasceu da embocadura dos narradores, de forma que a literatura no espaço escolar, ela pode sim ser um argumento educativo, ela pode sim iluminar conceitos, ela pode sim iluminar saberes, mas ela não pode ser esgaçada ao ponto de não ser contemplada a partir de sua essência, que é a beleza do mundo, a fruição, o deleite, o prazer. A ideia é de que forma equilibramos essa aprendizagem, esse conceito, que a escola também, porque a escola é para ensinar, sim, que a escola também tem como função no mundo, mas qual é a função no mundo da literatura? E já que essa literatura está tão presente no espaço da escola, de que forma eles dialogam sem que seja comprometida a essência da natureza literária, que é embelezar o mundo. De vez em quando eu vou consultar a Sandra aqui no chat para ver se a transmissão está indo bem ou se está indo cortada. Então, agora vai ser interativo com a Sandra e a Sandra vai dar o recado para você, entendeu? Já que não conseguimos, por conta da tecnologia, ampliar essa interação mais direta, a gente vai fazer a interação humana mais antiga, que é de boca a ouvido, não é? E aí a Sandrinha vai me dizer aqui se tá indo bem a transmissão. Tá. Ela já... Não foi ela que respondeu, tá. Estão me perguntando aqui se minha internet tá ruim. Não. Minha internet tá a todo vapor e eu tô ao lado do modem. Tá tudo tranquilo, viu? Aqui com a gente tá tudo tranquilo, tá bom, Tâmara? Alguém me deu um retorno aqui no chat se eu continuo ou se tá muito travado.
Tudo bem? Prossigo? Oi? Tá ok, você Alguém pode me dá continuar. retorno? Tá ouvindo, Tâmara? Só um minuto, pessoal, que eu tô aguardando ver se me retornam, se tá tudo ok. Peço desculpas. Só um minutinho que estamos ainda no ajuste técnico. Ai, meu Deus, tem um atraso entre a minha fala e a imagem. A técnica está me dizendo que tem um atraso entre a fala e a imagem. Posso tentar falar um pouco mais devagar, mas aqui já está tudo fechado, não tem nada, a internet está a pleno vapor, estou ao lado do modem. Continua, Flavinha? Sim, Tâmara, estamos te ouvindo. Você pode continuar, tá bom? Se tiver algum problema, aí a gente lhe comunica. Mas com a gente tá tudo ok aqui, tá bom? Estou ouvindo super bem, ouço super bem. Estou preocupada com o atraso. Vou tentar falar mais devagar, porque ele está dizendo que está dando um atraso, mas não tem nenhuma aba aberta, está tudo fechado, minha internet está a pleno vapor. A questão do atraso não está atrapalhando muito, não. Ai, tá que bom? bom ver vocês, que eu estava me sentindo tão sozinha. Ótimo. Vamos continuar? Pode continuar, Então, tá bom? estamos? Eu estou com a sensação de que melhorou. Bastante. Vamos só continuar, que Sim? fica tranquilo. Levantem os braços se tiver melhorado minha imagem, para eu ver vocês. Pronto, posso seguir. Acho que melhorou um pouco. A proposta, então, é essa, da gente dialogar sobre a presença da literatura nesse espaço da escola. Acho que a internet realmente melhorou. Eu sinto aqui no retorno do som. E trouxe alguns conceitos. Aí lá vai agora o nervoso para a transmissão. Eu vou abrir aqui. Trouxe essa história contada de memória. E agora trouxe e vou trazer uma história lida de um portador de texto, de uma obra infantil, da literatura apresentar-se, e se elas têm, se faz tanto sentido, fazer tanta diferença entre um e outro. Ok? Continuando. Vou escrever aqui no chat. Continuando. É assim mesmo. Ok. Eu vou fazer devagar. Ok. Vamos lá. Partilhar agora minha tela. Vamos torcer a tela. Mas eu vou partilhar a literatura que entra pelo ouvido. Seja ela esses dois procedimentos. Então, vou transmitir agora. Acho que já está transmitindo. Pronto. Do ensino fundamental. E o encantamento dialoga, que humaniza. Eles estão inseridos no literário e sua presença. Pensar no termo literatura, uma linguagem que a transfigura. O mundo real de uma forma não real. Por isso que a gente diz que as crianças suportam qualquer texto. Mesmo as bem pequenas, ainda mais os meninos do ensino fundamental, eles sabem que é um texto literário. Mesmo assim, eles se projetam no que é dito, no que é visto e no que é sentido. A linguagem literária é metafórica e plurissignificativa. A palavra dita deixa espaço para o leitor ler o que não foi dito. Quantas vezes a gente escuta uma história e ela fala muito da gente, ou fala muito com a gente,
mesmo que não tenha sido explicitamente dito determinado trecho no texto. Às vezes você se identifica no que não foi dito. E é muito importante. Por essa razão, de vez em quando eu vou comentar os conceitos. E com pedidos. Que agora eu só faço pedidos, eu não ensino mais nada. Por isso que eu peço que quando vocês forem ler ou contar para os meninos e meninas, evitem essa necessidade nossa de professor de o tempo inteiro conceituar e explicar tudo. O contato com o texto literário tem que deixar as pausas para o outro sentir. O contato com o texto literário tem que deixar as pausas para o outro complementar o texto, para o outro descobrir. E esse outro são os meninos e meninas. Então, a partir do momento que nós compreendemos que a literatura não tem compromisso com o real, com o certo, com o errado, e nem se explica. Gente, eles compreendem que aquilo é história. Quando a gente conta que o peixe ficou amigo do homem e o homem não deixou mais o peixe voltar para a água e o peixe teve que viver com ele na terra, os meninos sabem que o peixe não vive na terra. Eles entendem que isso é a forma que a literatura transfigura, traz uma outra figura para dizer coisas que estão dentro de nós, estão no mundo, estão na compreensão do mundo. Então, essa necessidade da gente... Vocês entenderam essa parte? Vocês entenderam a história? E aí, permitir que essas pausas deem conta dos meninos pensarem. E, às vezes, esse entendimento nem vem na hora do contato com a história. Ele vem bem depois. Então, ela não tem compromisso com o real, com o certo, com o errado, nem em ser explícita. Os textos mais potentes literários, quando a gente é um leitor mais maduro, são aqueles que deixam só entendido, subentendido. Deixa assim ficar subentendido, como diz o poeta. Ele não é tão explícito. Eu adoro essa frase do Afrânio Coutinho. Ele diz: o artista literário, ele cria ou recria um mundo de verdades que não são mensuráveis pelos mesmos padrões das verdades fatuais. São as verdades humanas gerais que traduzem antes um sentimento de experiência, uma compreensão e um julgamento das coisas humanas, um sentido da vida, e que fornecem um retrato vivo e insinuante da vida. Eu adoro esse insinuante da vida, né? A literatura, ela traz esse retrato, ela insinua, e é você que capta. Quantas vezes nas nossas vidas as coisas são insinuadas e dependendo da sua compreensão, do seu contexto, do seu repertório, às vezes você está numa roda e uma pessoa insinua uma coisa para outra e que a gente diz, só os entendedores entenderão, não é? Essas insinuações chegam de uma forma diferente para cada um daqueles sujeitos. Ok, os meninos da técnica estão me dizendo que estão exibindo o slide. Quando eu encerrar, ele volta para a minha imagem. Ok, meu querido, eu agradeço. É bom que eles vejam. Eu posso deixar os slides com vocês, mas eu não posso deixar. Eu vou tirar a história que eu vou ler agora, as imagens da história, porque é uma história de autor. Mas o resto fui eu que escrevi, junto com a Efigênia, pode ficar. Vamos lá. Então, esse texto literário, ele dialoga com a subjetividade. Ele recria, reelabora e reinventa a realidade. Vou aqui pensar nas histórias do meu repertório. Uma árvore, de fato, não pode ser levada por um bando de pássaros. Um bando de pássaros, na verdade, não podem se transformar nas flores de um ipê. Uma jovem não pode se transformar numa mulher metade cabra, metade jovem. Várias outras histórias que eu conto, uma ovelha não pode ser uma filósofa, como a história que eu conto sobre uma ovelha que ela filosofa sobre a vida. E várias outras histórias do meu repertório. As crianças sabem que aquilo é reelaborado, reinventado, recriado, mas mesmo assim eles se projetam. Os meninos do ensino fundamental, por que nas séries iniciais do ensino fundamental suprime-se o vasto tempo de ouvir histórias e ler histórias? Porque tem muito conteúdo.
A literatura tem o maior conteúdo da escola, que é o conteúdo de humanidade. Todas as humanidades estão dentro da literatura, recriada, reelaborada e reinventada. E a possibilidade desse sujeito que entende o que é dito nos interstícios, que compreende metáforas, que compreende o que é insinuado, torna-se um sujeito, não só leitor maduro, mas um sujeito, uma pessoa madura. Madura emocionalmente também madura. Então, a literatura infantil é a linguagem carregada de significado, até o máximo grau possível, dirigida ou não às crianças, mas que responde às exigências a que lhes são próprias. Esse é um texto da Emma Point, ela é muito assertiva quando ela diz, ela responde às exigências a que lhes são próprias. Agora, quais são as exigências próprias dessa literatura que a gente traz para a escola? E aí eu trouxe uma história para contar. Um texto de autor, chama Léo e Albertina. Eu tenho muito apreço por essa história. Ela traz tudo o que foi dito conceitualmente, o que será dito conceitualmente aqui nesse trabalho, porque trata-se da história de um porco e de uma galinha, que supostamente são dois sujeitos bem diferentes e pouco prováveis de dialogar. Bom, Léo vivia numa fazenda, tranquilamente, com o seu jeito próprio, singular, de porco. Sim, Léo é um porco e tinha a sua tina cheia de comida da melhor qualidade. Léo adorava enlamear-se e Léo adorava correr solto pelo terreiro, como qualquer um porco que a gente conhece. Resumo, Léo levava uma excelente vida de porco. Até se apaixonar. Sim, por Albertina, esta linda galinha. Albertina simplesmente roubou o coração de Léo. Pobre Léo não podia mais suportar a vida sem que Albertina fosse finalmente convencida do seu amor. Então, para chamar sua atenção, Léo resolveu pedir ajuda aos amigos, já que Albertina não percebia todo o seu encantamento. E dirigiu-se a cada um dos amigos da fazenda para que cada um desse opinião sobre como Léo poderia conquistar Albertina. Cante muito, Léo. As galinhas adoram quando cantamos. As galinhas adoram quando cantamos. Para Couto, sugeriu o galo, mas Tina encobriram a serenata feita por Léo. Ela não pôde perceber. Dance, Léo, dance muito. As mulheres adoram os bons dançarinos. Que tal você dançar para conquistar Albertina? Porém, Albertina estava muito ocupada a catar os milhos pelo terreiro e nem prestou atenção no bailado feito por Léo. Que tal você melhorar sua aparência, Léo? Disse o peru. Você é muito emporcalhado. As mulheres só gostam quando temos uma aparência moderna e exuberante. Porém, Albertina nem compreendeu o investimento fashion feito por Léo. Estava apressadamente a catar minhocas pelo terreiro.
Seja forte, Léo, disse o touro. As mulheres só nos admiram quando somos muito fortes. Portanto, Léo tentou, mas Albertina nem reparou. Que tal mergulhar no lago? Sugeriu o pato. Porém, a Albertina continuava sem conseguir prestar atenção nas proezas aquáticas de Léo. Até que Léo disse: vou embora. Albertina jamais vai reparar em mim. Já segui conselho de todos e ela não conseguiu perceber que eu a amo. Até que, passando em frente à sua costumeira poça de lama, Léo encontrou o seu amigo Luiz, que disse: tomar um banho de lama um pouquinho antes de ir embora. E Léo disse: por que não? Foi. Pulou. Rodopiou. Se jogou na lama. E de repente, todos estavam jogados na lama também. A alegria deles era tamanha que todos resolveram também brincar. Contagiados pela alegria dos porcos na lama. Foi quando, de repente, Léo parou. Não podia acreditar no que via. Na sua frente, toda enlameada, Albertina. Ela disse: ô, Léo, estou me divertindo
tanto com você. E foi assim. Eu acho que esgarçou demais aqui a internet. Vou tentar agora pelo celular, mas eu vou continuar então narrar a história. Depois eu vou botar a capa do livro e vocês veem. Bom, vocês viram que o Léo foi tentando perguntar a toda a gente como era que ele poderia conquistar a Latina. E aí, cada um foi dando uma opinião diferenciada, até que ele resolve ir embora. E
Albertina o vê na lama como um porco. E aí ela se apaixona e acha muito divertido essa vida de porco. E ela diz, ô Léo, tô me divertindo tanto com você. E ele diz a única coisa que ele já deveria ter dito, eu amo você, Albertina. E eu passei um tempão explicando por que eu escolhi essa história, até descobrir que eu havia caído. Então eu vou dizer de novo. Eu percebia muito que as minhas crianças, quando eu era professora, pediam muito para eu contar essa história. É uma história divertida. Eu fiz questão de trazer as imagens, porque elas potencializam, né? Cada ilustração potencializa muito o texto traz, né? Que é essa busca, que às vezes a gente busca o que não está fora, está dentro de nós. Mas eu percebi uma grande identificação das crianças que me pediam muito para ler essa história para elas. E será que se eu deitar a câmera melhora? Melhora. Pronto. As minhas crianças pediam muito para eu ler essa história para elas. E eu percebia que vinha desse lugar de projeção. O Bruno Bettelheim fala sobre os contos na infância, muito especialmente sobre os contos de fada, mas ele fala dessa literatura na infância. E ele diz que as crianças projetam-se nas histórias para resolver medos e conflitos. Quando eles são da idade dos meninos que vocês dão aula, que a maioria das minhas crianças, quando eu era professora, era do ensino fundamental 1. São pessoas no mundo que precisam ouvir o tempo inteiro como é que se faz as coisas. Nós, os adultos, passamos o tempo inteiro narrando, descrevendo, doutrinando o mundo para essas crianças. Claro, nós somos os mediadores do mundo para elas. Nós é que ensinamos os perigos do mundo, ensinamos o funcionamento das coisas, ensinamos a relação entre pessoas e a relação entre lugares, ensinamos as coisas do mundo. Porém, será que a gente não ensina muito, hein? Será que a gente não narra o tempo inteiro e tira deles a possibilidade de que eles descubram também o que está dentro deles, de que eles complementem esse conhecimento? Então a gente passa o tempo inteiro narrando. E eu tentei descobrir por que as minhas crianças gostavam tanto dessa história. E é isso. O Léo tem a narrativa de vários outros. Faça isso, faça aquilo. É dessa forma, não é? Do ponto de vista deles. O galo manda cantar, o boi manda ser forte, o coelho manda pular e dançar, o pato manda nadar. E na hora que ela vê que ele tá só na lama como um bom porco, é a hora que ela se diverte com ele, é a hora que ela começa a reparar nele. E assim acontece também com as crianças. Deixar que eles descubram também quem são eles no mundo e a forma que eles se comunicam no mundo. E eu percebi que vinha daí a necessidade deles pedirem tanto essa história. Eu tenho vários outros exemplos de outras histórias que eu desconfio, porque a gente nunca tem certeza por onde a imaginação do outro vai. Mas eu desconfio que elas queriam tanto essa história porque era essa forma de dar vazão. Poxa vida, o tempo inteiro me é dito como é que as coisas são, mas ninguém quase nunca me deixa descobrir como é que as coisas são. E aí, em comparação, a infância urbana, em comparação com a infância rural, ainda é muito mais penalizada. Porque essas crianças da urbanidade, elas dialogam muito pouco com a natureza, elas produzem muito pouco a partir do que a natureza lhes dá. Por isso que a gente vem conversando. Aí, próximo tem uma comunidade chamada Compra Fiado, onde eu vou trabalhar junto com a comunidade e outros educadores sobre a proposta pedagógica. E uma das coisas que a gente pensa é esse diálogo desse humano com esse mundo é estabelecido desde pequeno. Então, para ele aprender a ler esse mundo, ele precisa da descoberta, do lugar da descoberta. E se o tempo inteiro eu antecipo tudo, eu tiro a possibilidade dele de descobrir. E a literatura, nessa história que parece tão simples e engraçada, que é um porco que se apaixona por uma galinha, tenta chamar a atenção dela e só consegue quando é ele mesmo. Parece tão engraçada, por trás dela tem todo um campo que é possível pensar, filosófico, pedagógico, conceitual, atitudinal, a partir desse lugar que a literatura nos apresenta. Eu vou parar de exibir o slide, porque está
pediu muito aqui da rede, eu não estou entendendo muito. Vou trazer mais alguns conceitos e vou propor a questão da interatividade. Não sei agora, com essa questão tecnológica tão frágil, como é que os meninos pretendem fazer. Bom, a escolha do livro e da história que eu trouxe para contar é pensar nessa literatura como uma função maior de preencher o vazio existencial do homem. A literatura vem ao mundo com essa função de preencher o nosso vazio. Eu não tenho vazio existencial. Segundo os cientistas, todos nós temos. E a gente vai preenchendo esses vazios, que eles não são estáticos. A cada época da sua vida você vai tendo, como queira chamar, esses vazios, essas angústias, esses desejos, esses projetos, essas necessidades, essas ausências, essas saudades. E aí você vai preenchendo, e a literatura... Aí eu vou trazer num campo maior, as narrativas. O cinema faz isso, as músicas fazem isso, os livros fazem isso, os contos de boca fazem isso. Elas traduzem as angústias, os sonhos e os desejos mais secretos da alma humana. Para Freud, os contos servem para aliviar as tensões mentais que são provocadas por constantes necessidades de diferentes ordens sociais. Então, quando vários cientistas dizem que a literatura existe para nos suportar, né, nos carregar no mundo, né? É a força que nos carrega, ela vem desse lugar de você acreditar que, mesmo não sendo real, mesmo não sendo do campo factual, ela faz parte da história humana. E eu vou fechar esse primeiro trecho com uma fala da Fanny Abramovich, e vou tentar ver se escuto as perguntas de vocês. A Fanny Abramovich, que é uma das minhas autoras preferidas naquele livro Literaturas e Bobices, que eu adoro. Nem sei por que não tem mais edição dele, que é maravilhoso. É ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade e tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem nos ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez ou não brotar em nós. Ou seja, cada história que nós ouvimos até hoje, até a última que você ouviu, que foi a do Léo e da Albertina, ela traz significância e verdade. E aí você singularmente vai descobrir qual é a significância e qual é a verdade. E essa primeira fala é para a gente pensar: nossa, se tem essa potência tão grande, eu deveria ler mais histórias para os meninos descobrirem mais o mundo. Eu deveria contar mais histórias para os meninos aprenderem os conceitos da escola, porque eles vão ter maturidade cognitiva e emocional. Eu sei que é muito conteúdo. Eu já fui muitos anos da sala de aula. Eu já vivi muito tempo caminhando sobre a terra, igual as fadas lá. Então eu passei muito tempo dentro de uma escola, primeiro como professora, depois como coordenadora, depois como formadora. Aliás, eu nunca saí da escola. Eu sei o tempo da escola, que é um tempo corrido, porque fica assim, é muito fácil ela dizer, pare tudo e vai ler para os meninos quando eu tenho uma série de conteúdos a dar. Mas se você tentar fazer uma ligação em que essa literatura também possa iluminar os conceitos da escola, como nos chama a Magda Soares, a professora Magda Soares, ela diz, ao invés de pegar os textos literários e criar tarefas didáticas para eles, ou seja, didatizar os textos literários, por que você não encontra histórias interessantes que iluminem alguns conceitos da escola e, ao invés de didatizar a literatura, você literatiza a escola? Olha, gente, eu acho isso tão fabuloso. Até disse quando eu estava aí presencialmente que eu morro de pena que não fui eu que inventei isso. Eu ficaria muito orgulhosa. Porque ela nos chama, ao invés de didatizar os textos literários, que tal você literatizar a escola? É assim, não deixe de levar os textos literários com medo de didatizá-los. É o contrário, eles podem jogar luz sobre várias coisas que você quer fazer. O equilíbrio está no procedimento.
Ao invés de eu pegar um bom texto e tirar as perguntas, ou circular os ditongos, ou ir atrás das paroxítonas, ou pegar aquilo para espichar um conceito, dá o conceito e tenta encontrar uma história boa que ilumine aquilo que você diz. Vai fazer muito mais sentido. E eu vivo repetindo, se faz sentido, faz sentir, e se faz sentir, faz sentido. Que tal a gente tentar agora abrir um pouco para vocês perguntarem, que eu estou morrendo de medo dessa internet. E aí alguém me confirma se ainda está me ouvindo. Me digam como vai ser a proposta de interação, meninos. Nós estamos sim, Tâmara, te ouvindo. Vamos ver aqui da plateia. Quem tem alguma pergunta já pode ir se organizando aí para fazer. Quem quiser usar o microfone também, pode usar o microfone, tá bom? E quem não quiser utilizar o microfone, tem também papel, caneta, que vocês podem fazer essa pergunta escrita e eu já repasso aqui para a Tâmara. Tá combinado? Quem começa? Um de cada vez, sai não dá briga. Eu adoro ver vocês. Tá vendo essa plateia aí? Aí, ó. Lindo. Fico feliz. Povo dando tchau aqui. Acenem aí pra Tâmara. Manda as energias boas aí pra ela. Ai, que bom. Obrigada. Um bom retorno, que eu tava me sentindo solitária. Olha isso. Levanta a mão, por favor, quem conseguiu se divertir com a história do Léo e da Albertina. Olha aí, que coisa boa. Vamos agora para as perguntas. Alguém já se apaixonou? Alguém já se apaixonou e achou que era impossível? Não precisa ser por outra pessoa, não. É por uma causa, por uma ideia, por um projeto. Aí ouviu 1000 opiniões e no fim a resposta estava dentro de você? Alguém já passou por isso? Ouviu a resposta, Tâmara? Não. 1.500 na minha tela aqui. de novo. 1.500 sims aqui. Deixa a Tâmara ver o povo. Pois é. Os meninos estão aqui só. Deixa eu ver o povo. Isso. Deixa ela ver o povo. Deixa eu ver o povo. Eu prefiro do que me ver, que eu me vejo todo dia no espelho. Obrigada. Obrigada pelo esforço. Não sei se é a minha internet, não sei se é a transmissão. Depois que você começou a usar o seu mas celular, eu não estou no lugar costumeiro. Depois que você começou a usar o seu celular, melhorou, viu, Tâmara? Melhorou, graças a Deus. Depois do seu celular, viu, minha filha? Que o negócio era sério. Era, meu Deus. Vou ficar devendo Léo Albertina, mais fluido. Temos perguntas, Flavinha? Essa pergunta é para Tâmara? Oi. A professora Jussielda está pedindo para fazer uma pergunta aqui para a plateia. Você está vendo a plateia, não está? Estou sim, vendo. Então, a professora Jussielda pergunta quais são as dificuldades ao tratar dessa prática literária. Quais são as dificuldades que vocês têm ao lidar com essa prática literária no dia a dia, no cotidiano escolar? É isso? Agora vocês têm que responder, porque inicialmente a pergunta para vocês e depois Tâmara pode fazer esse complemento. Pode ser? Quais são as dificuldades que vocês encontram nas práticas cotidianas de vocês na escola? Menino, ninguém tem dificuldade? Corra boa é essa? Agora eu vou eleger o povo. É melhor responder, que senão eu vou eleger. Quem responde primeiro? Joaquim. Joaquim disse que está tudo ótimo. Vamos lá, eu sei quem é que gosta de falar, que eu achei uma pessoa. Hoje. Bom, eu gosto de falar sim, mas na sala de aula e eu estou prestando atenção. Mas já que Flávia me deu o microfone, quando você fala na questão de usar os textos, fazer com que ele seja luz dentro das nossas aulas, eu queria que você desse alguns exemplos para nós desse uso, né, de como que a gente pode usar esses textos, né, a literatura,
de uma forma que a gente não faça o que a gente aprendeu durante a nossa trajetória educacional, né? Que é sempre ler o texto, usar a história e depois construir uma atividade partindo daquela história. Foi bom, foi, Tâmara. Ela passou a bola para você. Perfeita. Como é o nome da professora? Qual é o nome da professora? Fabiana. Fabiana, muito obrigada. É exatamente isso. Nós fazemos porque nós aprendemos assim. Foi feito conosco, enquanto alunos, crianças, e nos ensinaram, estou falando de mim, na minha jornada como educadora, que aprendi mais na carne, porque fui ser professora muito jovem. Então, antes de uma formação acadêmica, eu já era professora, porque eu fui normalista. Eu também era da escola normal, muito jovem. Então, eu aprendi com as minhas outras companheiras mais antigas na profissão. E aprendi por observação e prática também. E acabei repetindo esses padrões. Por isso que ela está perfeitamente... É muito coerente o que ela diz, né? Já que foi assim que aprendemos, já que nos sentimos desafiados a romper com esse aprendizado, porque agora nós entendemos que ele pode ser fortalecido, enriquecido, porque tudo que foi vivido teve seu lugar, né? Tudo que foi vivido teve a sua potência. Mas quando a gente se responsabiliza por um novo saber, segundo Paulo Freire, nós temos compromisso ético com ele. Também já fiz, professora. Também já fiz tal e qual, que foi assim que me foi ensinado. Até ir em busca de que forma essas histórias poderiam ser luz, ao invés de nós didatizarmos o texto especificamente. Vou dar um exemplo construído pela professora Silene Silvini, que eu não sou besta, né, que eu só ando com gente sabida. A professora Silene Silvini e eu temos alguns artigos, a professora aí da URCA, temos alguns artigos sobre o que eu estou conversando com vocês, sobre essa possibilidade de dar luz. E aí ela fez um trabalho no PIBID, com vários estudantes da graduação, sobre exatamente, como a professora Silene estuda especificamente a área da matemática, nós fomos em busca de exemplos, tal qual o que você me pediu. Dê um exemplo de como você pode fazer. Então, nós fomos propositadamente em busca de histórias infantis que a gente considerasse capaz de iluminar determinados conceitos. No caso dela, conceitos matemáticos, porque é a área dela. E um dos conceitos trabalhados era unidade de medida, não é? Centímetro, metro, então a unidade de medida. Desde a histórica, da história da unidade de medida, das criações da unidade de medida na humanidade, até a compreensão, porque é muito abstrato e é arbitrário, né? A unidade de medida é um conceito arbitrário. Nós encontramos um livro chamado De Que Tamanho é o Pé do Rei? E o rei é apaixonado pela rainha, e ele faz tudo que a rainha pede, ele faz tudo que a rainha deseja, e a rainha é muito apaixonada pelo rei, e ela deseja uma cama. E o rei chega no marceneiro, o rei encaminha para o auxiliar, e o auxiliar para o outro, e chegam até o marceneiro. E o rei queria que a rainha tivesse uma cama muito confortável, que coubesse a rainha de uma forma muito plena, com coroa e tudo. E o rei pede para a rainha se deitar no chão e dar passos em volta dela para descobrir qual era o tamanho ideal para a sua cama. Aí diz, não lembro o número, mas vamos dizer que são 50. O tamanho da cama da rainha são 50 pés. 50 passos, né? 50 pés. Aí o primeiro secretário diz para o segundo secretário, que diz para o terceiro secretário, e chega exatamente no marceneiro a mesma medida dada pelo rei, 50 pés. Só que o marceneiro tinha o pé muito menor que o pé do rei.
E ele fez 50 pés dele. E a rainha, quando deitou-se na cama, não coube a coroa. E ela ficou muito aborrecida, porque ela estava muito habituada a que fosse que o rei fizesse tudo o que ela queria. E ela tinha pedido uma cama em que ela pudesse ficar com a coroa. E aí isso despertou toda uma discussão do que é a unidade de medida, por que ela precisa ser arbitrária, por que essa unidade de medida ela contribui com a organização social, porque se for uma arbitrariedade, mas se todo mundo tiver a partir desse mesmo lugar da unidade medida, não vai acontecer o mesmo que aconteceu com a cama da pobre da rainha, e ela ficou muito aborrecida, e o rei mais ainda, porque o rei fazia tudo que a rainha queria. E aí o pobre do marceneiro foi preso, e a história continua, vocês podem ter a oportunidade de procurar. Mas esse é um exemplo de que, ao invés de só trazer os conceitos, a unidade de medida, centímetro é isso, aí 100 centímetros é 1 metro, e ela começa a iluminar o conceito de por que a unidade de medida é arbitrária. E ao invés dela dizer, é uma medida arbitrária para cada um não ficar, um medir de um jeito, outro medir do outro, não, ela traz uma história. Então isso ilumina um conceito sem pegar aquele pobre daquele livro. Então o que é que o livro fez? O livro jogou luz sobre o conceito, ao invés de eu pegar a história e não dar sentido a ela. Ler a história do tamanho do pé do rei e fazer perguntas que não fizessem sentido. Para os meninos, ouvir a história do pé do rei fez muito mais sentido, porque eles estavam estudando unidade de medida. E aí foi conversado com eles, as bolsistas do PIBID depois abriam as conversas, e as crianças, cada um tem vídeos, gente, maravilhosos deles dizendo, olha, é porque o rei... Então ele, na verdade, as crianças comentam a história e trazem vários conceitos matemáticos para dentro do comentário. Aí, né, satisfação garantida, não preciso devolver o dinheiro, né, porque realmente o objetivo foi alcançado, que era iluminar o que estava sendo trazido pela escola. Então, já que temos um exemplo, fala sobre isso, está num e-book que eu posso disponibilizar para vocês. O celular caiu, mas ele já voltou. Ótimo. Tá todo mundo brigando aqui, fazendo perguntas. Deu para perceber tudo, Flavinha? Deu, maravilhoso. Quem mais, gente, aqui da plateia, gostaria de interagir com a professora Tâmara? Joaquim fez Depois eu mando pergunta. o link. Eu mando o link. Olha, você prometeu esse link, você cuida de mandar, viu? Vamos aqui, ó. Joaquim, o professor Joaquim, tá fazendo uma pergunta. Vou mandar. Seguinte, tá ouvindo bem? Seu celular, você apanhou? Super bem. Ó, apanhei, caiu, mas ele é voluntarioso, já voltou pro canto. Já conseguiu aí, né? Ó, a cultura familiar de algumas famílias, muitas vezes, não contribui para o hábito literário do aluno. Qual é a sua sugestão, Tâmara Bezerra, para lidarmos com essa realidade? Repite. Eu acho... Eu digo, a resposta me chega muito rápida, mas não é de um procedimento simples. Ou seja, a resposta é simples. Colocá-la em prática não é tão simples. Mas eu diria literatizar as famílias sempre que for possível. Eu percebi, professor Joaquim, também nas escolas que trabalhei, e depois nas escolas que dei consultoria e nos projetos todos de trabalho, que a grande questão é a voltar para a tapioca, não é? Essas famílias também não foram submetidas a conteúdos literários. Inclusive, a gente não pode culpá-los e culpá-las por não compreender qual é a potência desse texto. Só para eu lhe dar um exemplo, eu estava há pouco tempo aí no Juazeiro com a minha irmã, que é minha prima, mas na verdade é como se fosse minha irmã, e nós rimos muito porque a gente lembrou que nossas mães... Nós descobrimos que nós gostamos de ler porque a gente lia revistinha em quadrinho, porque na nossa casa não tinha livro. Tinha, mas eram muito poucos. E nós descobrimos que a gente começou a gostar de literatura porque lia revistinha em quadrinho. Mas a gente lia escondida, porque as nossas mães diziam que não podia ler toda hora porque atrapalhava os estudos. Então...
mesmo sendo filha de professora e de um pai leitor, para mim era tirada a oportunidade leitora, porque poderia atrapalhar os estudos. Então, se essa família, que tinha um certo repertório literário, tinha esse tipo de conceito, eu fico pensando outras famílias que vêm de outros contextos. Portanto, se a escola puder, nos seus diálogos com as famílias, literatizar essa relação família-escola, seria também muito importante. De que forma? Nos projetos que eu andei, nas escolas que eu trabalhei, eu sempre contava histórias para as famílias. Não só nas festividades, também nas reuniões de pais e nos encontros de encarregados de educação e de pais. Não só para comemorar o Dia das Mães, não só para comemorar a Páscoa. Quando tinha encontros, inclusive para falar de questões mais severas, como, dependendo da escola, que eu, por exemplo, trabalhei numa cooperativa, onde os pais também atuavam como cooperantes da escola, desde as questões políticas até questões de uma criança que não se adaptava e mordia todas as outras e todos os pais se revoltaram. Vai dar, porque as narrativas da escola são multifacetadas. Eu trazia histórias para ler para os pais. Eu contava histórias para esses adultos. Às vezes histórias infantis, às vezes histórias para adultos. E ia como trabalho de formiguinha, dizendo, olha, o nome disso é história, aqui tem toda a alegria e conhecimento do mundo. O nome disso é história, aqui tem toda a alegria e conhecimento do mundo. Todas as famílias que eu já lidei se tornaram leitoras? Não, professor Joaquim. Nem sei lhe dizer. Ousadamente eu lhe diria uns 5%, talvez. Mas eu tenho muitas narrativas de famílias que, a partir dessa experiência movida pela escola, tornaram-se leitoras e começaram a compreender o espaço que a literatura oral ou escrita pode ocupar. Inclusive a literatura tradicional, porque muitas das nossas crianças têm avós, têm tio-avós, têm padrinhos, têm primos, tem alguém da sua família que é um exímio narrador, mas nunca olhou com olhos de escutar, porque nunca foi lhe dada a oportunidade de que essa criança dobrasse uma escuta sobre esse adulto narrador. E eu tenho também diversos relatos sobre isso. Aí a minha sugestão, a resposta é muito fácil. Literatize as ações com a família. A prática, professor, aqui não é muito fácil, porque eu sei e reconheço que é um trabalho de formiguinha, mas eu peço que o senhor tente. Maravilha. Mais alguém? Rejane Salviano, Tâmara Bezerra, quer fazer também uma pergunta a você. Vamos ouvir, Rejane Salviano. Vocês já estão juntas aí, que eu separei? Acredito não. São duas perguntas, na verdade. A primeira é até quanto tempo deve durar uma história para criança nos anos iniciais? E hoje, voltando, né, às aulas presenciais, com essa nova roupagem, como encantar nossos alunos, né, a fazê-los ouvintes de história num mundo tão moderno, tão tecnológico, em que ele apenas clica o dedo no celular e ali aparece a história que ele quer. Boa Duas pergunta, perguntas maravilhosas. Maravilhosas. Vamos lá, deixa eu recapitular. A primeira é quanto tempo dura uma história, deve durar, né, uma história para as crianças do ensino fundamental. Bom, primeiro, nesse espectro etário do ensino fundamental, elas são, de uma forma geral, cognitivamente, segundo Piaget, Vygotsky, Fanon, aos 7 e aos 11, né, mais ou menos, que eles terminam o fundamental, dos 6 aos 10, 11, né? Isso tem um espectro
etário com uma diferença de maturidade cognitiva, social, afetiva muito grande, né? Quando eles entram no ensino fundamental, eles estão em trânsito das operações abstratas, as operações concretas, né, do simbolismo e da intuição para as operações concretas. Quem estudou Piaget sabe mais ou menos disso, mas independente disso, há uma mudança de maturidade cognitiva e emocional, mas eles ainda carregam muita coisa do tempo do simbolismo, do tempo de como via o mundo da educação infantil, da capacidade de se colocar no lugar do outro, das questões de compreensão, inclusive da forma plurissignificativa da literatura. Ele não tem tanta maturidade de compreender algumas metáforas apresentadas em alguns contextos do jeito que um mais velho compreende, mas ele compreende do seu lugar. Ele não compreende. Então, quanto tempo dura, já que eles são tão diversos, eu acredito, professora, que esse tempo também é diverso, dependendo de cada faixa etária dessa. Mas, para além da faixa etária, há singularidades do mundo e do indivíduo. E eu sei que só a gente conhece as nossas crianças. Porque o menino, a gente diz que é nosso, né? Os meus meninos, quando a gente diz, os meus meninos não são assim. Os meus meninos não sujam o pátio, só o menino das outras. Então, quando a gente diz que as nossas crianças, a gente conhece. E a gente conhece que tipo de texto eles gostam, qual é a possibilidade, o tempo de centração, há sugestões, há literatura que sugere o tempo, e nem é rígido, é entre tanto e tanto tempo, porque como eles ainda não são de uma forma madura para chegar nas abstrações, eles cansam rápido e se desconcentram mais rápido do que um adolescente. Aí os adolescentes já têm outras questões. Mas você sabe melhor do que ninguém o tempo das suas crianças e o tipo de literatura que eles gostam. Agora, outra sugestão, que era para além de você tentar perceber que tempo é esse, mas a gente sabe, por exemplo, que não pode se alongar mais de 20 minutos, é o que a literatura diz. Nunca passe de 15 a 20 minutos nesse contato oral, porque é a capacidade de concentração dos meninos da cidade. Mas eu já vi experiências de meninos da cidade ficarem muito mais tempo ouvindo. Então, depende também da maturidade e do repertório literário que eles têm. Se você for para um grupo de crianças, que é como diz Cristina Taquelin, uma mestra minha portuguesa, que já tem os ouvidos convencidos, ou seja, que já estão habituados a ouvir, a história para eles, o tempo das histórias é muito mais alongado do que crianças que não têm esse hábito. E aí eu vou dar como exemplo, sobre o tempo da história, que eu acho um exemplo maravilhoso, uma história que eu ouvi de um aluno meu da universidade aí em Nova Olinda. Ele disse que o pai era agricultor e tinha muita tristeza de ter que levar os filhos para a roça. Mas o pai dele sempre contava histórias. Sempre. Passava a manhã de trabalho, que era naquela época que as crianças iam muito mais trabalhar na lavoura, e ele disse, meu pai sabia história pequena e história comprida. E eu, já adulto, já professor, um dia perguntei, pai, por que tu contava história pequena e às vezes era uma história bem curtinha, às vezes eram histórias tão compridas? Ele disse, porque a história, meu filho, eu espichava pro tamanho do roçado, porque eu tinha tanta pena de vocês ficarem na roça comigo, que a história eu ia esticando para dar tempo, acabar o tempo do roçado. Ou seja, eu acho emocionante essa história. Ou seja, a gente sabe o tempo do roçado dos nossos meninos. Quando a gente descobre e vai cada vez mais contando histórias, esse roçado vai ficando cada vez maior, porque a capacidade de escuta, ela é potencialmente ampliativa. Sugiro que comece descobrindo quais são os tipos de texto que eles gostam. E mesmo as histórias compridas, como eles têm já o conceito de tempo amadurecido, você pode pegar um livro mais comprido, como eles chamam, e ir lendo de forma capitular, como se fosse uma novela. Por sinal, isso é uma sugestão do programa de leitura que eu coordenei no governo do estado, que chama Alforge de Histórias, que alguns de vocês devem conhecer. E uma das sugestões é que essas leituras sejam
pausadas no momento interessante e que no dia seguinte que você for ler, você volte àquele ponto e que continue e você consegue oralizar um livro inteiro para um menino do ensino fundamental 1. Porque você vai se implicar nessa narrativa. E como eles têm a questão do tempo já fechada, eles sabem que aquilo é uma continuidade e eles conseguem produzir as imagens a partir das imagens que eles construíram no episódio anterior. Respondi comprido demais, não foi, professor? Essa pergunta, mas é porque a sua pergunta é muito boa. Aí deu vontade de eu responder bem comprido. E a outra, que é em relação aos meios digitais. Sei, e talvez o aplauso tenha sido para ela. Mais especificamente, como é que eu convenço meninos do século XXI, dentro de uma cultura digital, a parar para ouvir histórias? A informação que vem, ela vem de uma, principalmente a democratização, né, dos smartphones e da acessibilidade à rede mundial de computadores, à internet, trouxe essa questão que eu acho parecida quando o cinema surgiu, quando a televisão surgiu e disseram que a TV ia acabar o cinema. Quase que acabou, né? Os cinemas no interior fecharam, todo o interior tinha uma sala de cinema e acabou não resistindo a essa cultura, mas o cinema não acabou, porque teve a resistência da linguagem artística. Eu acho que nós precisamos montar, aí é outro pedido, um pilotão de resistência para que, porque o que acontece, professora, o menino e o celular, né, o smartphone, o menino e o celular depende só deles dois. E o menino, para ter acesso à literatura, precisa de uma terceira pessoa, que é o adulto mediador. Geralmente, é o adulto mediador que faz a ponte entre a literatura e a criança. Por quê? Porque os jogos de celulares, eles já são pensados para que aquele sujeito tenha autonomia. Ele já foi pensado para que aquele sujeito atue individualmente com aquele equipamento. E aí, nós adultos, aí eu vou generalizar, nós adultos, na nossa urbanidade, na nossa cotidianeidade veloz, na busca pelo ouro, né? O mito da busca do ouro, pelas razões de sobrevivência, por todas as questões que nos circundam, nós adultos acabamos que confiamos que esse dia de criança celular vai ocupar o tempo dela e vai me deixar trabalhar. Mas, como a outra é uma tríade, precisa do mediador, do texto e da criança, eu tenho cada vez mais confiado que funcione a relação individualizada da criança com o suporte eletrônico, porque o meu lugar de mediador vem sendo ocupado pelas necessidades que eu enxerguei no mundo. Ou seja, é um convite para que a gente possa pensar sobre isso. Se a literatura chega por meio do mediador, onde estão os mediadores? Não estou falando só da literatura escrita, não. As histórias contadas. Porque eu nunca vi, na minha experiência de contadora de histórias, nenhuma criança ficar no celular durante o momento da narração. Já aconteceu dele até começar com o celular na mão, mas ele larga. Mas tem todo o apelo cênico, o apelo do palco, a mãe beliscando para ele guardar o celular, que o homem do teatro vai brigar, que não sei o que. Tem, mas eu estou falando do cotidiano também. Se esse cotidiano for imerso em narrativas, ele também pode chegar por meio do mediador. Para além disso, nós temos o fabuloso mundo das narrativas digitais. Se você acessar vários canais de podcast, ligar aquele mesmo aparelho eletrônico que está distanciando vocês, apagar a luz e botar para aquele aparelho, ao invés de dominar o cotidiano da criança, servir de função de narrador para vocês dois antes da criança dormir, a gente vai estar dizendo igual meu pai, vou dar de comer do seu comer, né? A gente vai pegar esse equipamento eletrônico que tem nos separado, individualizado a relação das crianças dessa contemporaneidade,
e vai trazer para dentro das nossas relações. Então, por exemplo, se você achar milhares de podcasts que tem disponibilizados e sugerir para as famílias, voltar lá para a conversa do professor Joaquim, e sugerir para as famílias, esse mesmo equipamento eletrônico pode estar favorecendo a nossa relação vincular. Vou dar só o exemplo do Itaú, do programa de Itaú de leitura. Os livros digitais disponibilizados gratuitamente pelo Itaú são fabulosos. E eles podem ser lidos de forma interativa. Professores, crianças, famílias, crianças. Mas a gente também tem as questões financeiras. Se alguém pode argumentar, mas tem as questões financeiras. Tem criança que não tem acesso a isso, mas nós estamos discutindo as crianças que têm, que foram elas que foram trazidas para a pergunta. As crianças têm acesso, mas elas têm acesso viabilizado por um adulto que compra o equipamento. E quem libera o equipamento para tomar exclusivo tempo a atenção da criança é o adulto. De novo, esse interstício precisa ser ocupado. E como é muito complexo, que eu sei, porque é muito atraente, né? São maravilhosos. Eu adoro jogo de videogame. Eu adoro equipamento eletrônico. Nenhuma dessas narrativas digitais me parecem concorrentes. Agora, o lugar do mediador não pode ser esquecido. Porque quando eu saio do lugar, foi ao ar, perdeu o lugar. Não era assim quando a gente dizia, quando era adolescente? Quem foi ao ar, perdeu o lugar. Nós acabamos entregando os smartphones nas mãos das crianças e saímos do lugar de mediador. E o meu pedido agora é que você pegue esse equipamento eletrônico e construa com essas crianças dessa contemporaneidade uma nova relação em que o seu lugar de mediador não pode ser suprimido. Eu espero que eu tenha conseguido responder. Ok. Rejane está sentindo-se contemplada com as suas respostas, mas tem mais alguém aqui querendo também fazer a sua pergunta. Boa tarde, Tâmara. Aqui quem fala é a professora Sueli. Boa tarde, minha querida. Eu quero dizer que eu estou adorando as perguntas. A pergunta é o seguinte: como você faz na contação das suas histórias o envolvimento do ouvinte para que eles também participem e não haja a quebra do encanto na contação? Ficou entendida a pergunta? Ficou, Sueli, né? Sim, Sueli. É Sueli? Sim. Menina, esse povo do Prédio Santo sabe fazer pergunta boa, né? É um povo sabido. O Prédio Santo sabe fazer pergunta boa. Totalmente, adorei também a pergunta. Que já foi para outro lugar, né? O outro lugar do narrador, do professor narrador, que também é muito interessante falar sobre ele. Professora Sueli, eu começo dizendo que eu não sou besta. Aí eu só conto as histórias que eu gosto. Porque como elas já estão afagadas dentro de mim, elas saem da minha boca, ela ganha a minha embocadura de um jeito muito mais forte. E determinadas histórias que eu conto, ou determinados livros que eu leio para as crianças, para os adultos, por exemplo, Léo e Albertina, é uma das histórias que eu trago recorrentemente. Eu nunca mais tinha trazido esse livro. Ele veio para cá por algumas razões hoje, principalmente por essa. Por dizer que ele tem potência para muitas coisas, para atrair a atenção. Foi uma pena a nossa quebra aí tecnológica, que ele é um livro maravilhoso. Eu começo contando as histórias que eu gosto, ou lendo os livros que eu gosto, porque eles já estão bordados dentro de mim. Então ele sai na minha embocadura de um jeito muito mais prazeroso, porque do jeito que o ouvinte constrói as imagens, o narrador também já construiu e ele revisita essas imagens. Vou falar de novo da comunidade. Eu estava na comunidade do Coprofiado recentemente, no evento, e a professora Veridiane estava muito aflita, porque ela disse que era tudo misturado. Adulto, criança, convidada, a Flavinha estava lá também, adulto.
criança, convidado, gente de fora da comunidade, gente de dentro, gente que está acostumada a ouvir história, professor, gente que não estava, e a Veridiane estava muito aflita, porque logo em seguida tinha um forró, na paralela tinha pastel e vatapá, e tinha um campo aberto, com todo mundo espalhado. Então ela estava em pânico de ninguém me dar atenção, porque eu era a visita. E começou a sessão de histórias, um pequeno burburinho, e eu fico muito emocionada, principalmente de contar em comunidade, porque eu sempre, professora, porque eu também sou simbólica, igual as crianças, eu sempre imagino que as pessoas estão flutuando. E a sensação que eu tinha, na metade do primeiro conto, é que todos nós estávamos flutuando. Porque começa, cada um no seu tempo, a entrar no universo etéreo da história, e parece que todas aquelas pessoas estão suspensas, todas estão produzindo aquelas imagens, todas estão. Então, inclusive as meninas do pastel, e as meninas do vatapá, e o sanfoneiro, e todo mundo entrou nisso. Mas aí eu só levei histórias que eu gosto muito de contar. Eu acho que para começar esse processo de trazer narrativas para a escola, são as narrativas que o professor gosta. São as histórias que a professora sentiu que era, que os meninos dela iriam se divertir, mas mais do que isso, que ela se divertiu. Que os meninos iam se emocionar, mas mais do que isso, aqui ela emocionou-se. Porque o narrador, o professor narrador, é a ponte para qual os meninos atravessam, pela qual os meninos atravessam para chegar no texto. Então, quando você gosta da história, ela chega desse jeito muito mais potente. O Vygotsky, ele tem um conceito sobre a empatia da arte, e ele diz que, ao contrário do que há muito tempo se pensava, que era a obra de arte, no caso a história, né? A história que provocava a emoção no espectador. Ou seja, um quadro. O quadro lhe provocava emoção. Aí o Vygotsky quebra esse conceito e diz, não. É o admirador do quadro, no caso da história, o ouvinte que se penetra no objeto arte. É ele que faz essa transposição. O movimento é o contrário. Ele se projeta. Por que os meninos se projetam na história? Porque você foi o condutor dessa obra de arte. Por que você conseguiu apresentar essa história como obra de arte? Porque você se emocionou com ela. Ou riu, ou chorou, de alguma forma. Professora, quando uma história não faz sentido para a gente, não vai fazer para os meninos. E quando ela faz muito sentido para a gente acaba fazendo a transposição desse sentido para os meninos. Gostaram, não foi, da resposta? Vamos abrir aqui para mais uma. Quem tem mais uma perguntinha? Ninguém mais? Mais uma e a gente encerra a nossa jogada aqui de respostas e perguntas e vamos passar a bola para a Tâmara. Mas antes vamos ouvir a última pergunta. Eu gostaria de saber, eu sou a professora Adivaci. Eu gostaria de saber se uma prática que eu costumo utilizar, Tâmara, se é errada. Às vezes, na sala, quando há alguma necessidade de algo que esteja acontecendo, ou com a criança ou dentro da sala, eu utilizo as histórias para aquele fato que esteja ocorrendo. Aí eu gostaria de saber se isso é errado, ou se eu posso continuar. No caso, assim, tem uma historinha que quando tem o irmãozinho que vai nascer, aí tem a historinha da menina que vai receber o irmão, meu irmão chamado João. Tem um aluno que tem um problema de concentração, aí eu tenho uma historinha Ludmila, a aranha distraída, uma coisa assim, o título eu não lembro direito. E aí eu costumo utilizar essas histórias, né, do que esteja acontecendo na minha sala de aula para ajudar, e geralmente ajuda, sempre ajuda. Aí eu queria saber se pode continuar com isso ou se é uma prática que não seja bem adequada. Eu gostaria só também de fazer uma pergunta que tem tudo a ver com a de Advaci. Eu sou a professora Rejane. Ludmila. Em alguns momentos, nesses 32 anos de sala de aula, né, não embora pareça ser de vida, né,
Mas, assim, eu costumo inventar histórias em alguns momentos, assim, tipo assim, sumiu a borracha do coleguinha. Aí, tia, minha borracha, tia, meu lápis, tia. E eles usam a palavra roubaram, né? Infelizmente, uma vez ou outra. Então, eu entro, minha gente, o Saci Pererê entrou por aqui e fez um redemoinho na bolsa de vocês e saiu jogando coisa de uma bolsa de um na de outro. Olha aí na bolsa de vocês para ver se o Saci Pererê jogou. E aí, do nada, aparecem as coisas. E dentre essas e outras que eu, para aproveitar o momento, né, educativo, eu uso. É certo? E a culpa é do Saci, né? O pobre do Saci. Foram duas professoras diferentes, né, Flavinha? Sim, uma é Rejane Saci. e a outra, a Advaci Cavalcante, que fez a primeira pergunta. A de Vaci e depois a Rejane e a do Saci, né? Sim, a que culpou o Saci é Rejane. Pronto. Ah, tá certo. E a de Vaci, a primeira pergunta. Bom, mas as duas fizeram uma mesma pergunta dentro das perguntas dela. É certo, né? Eu tenho muita dificuldade, professoras, de me autorizar a dizer se é certo ou se é errado. Porque a gestão da sala de aula é sua, né? Seria muito arbitrário eu dizer tá certo, tá errado, tá certo, tá errado. Nem mesmo quando eu sou convidada para ou ser consultora ou coordenar determinadas coisas, eu tenho muita dificuldade de dizer se está certo, está errado. Nunca digo, porque, de novo, sou filhote de Lauro de Oliveira Lima, que diz que você não ensina, você faz o aluno descobrir. E aí, então, as professoras, no lugar de minhas alunas, quando eu tenho mais tempo com elas, eu dou um jeito de construir situações que elas descubram. Mas, tudo isso é para dizer que eu não vou dizer se está certo ou se está errado. Mas eu vou dizer que eu gosto muito da ideia de você trazer as narrativas para determinadas situações de vida das crianças, como você exemplificou. Por quê? Porque os conteúdos da escola, eles não são só conceituais, né? Eles são atitudinais. E inventaram uma maluquice há um tempo que a gente tinha que ensinar que os conteúdos atitudinais era dar bom dia, boa tarde, boa noite, pedir com licença. Isso são uma parte dos conteúdos atitudinais que são as regras de educação e convivência. Mas os conteúdos atitudinais passam para além disso, é sentir como o outro, é saber colocar-se no lugar do outro, é saber o que é ética, que a ética é até onde eu invado o espaço do outro, sem necessariamente dizer o conceito de ética. Então, tudo isso está dentro dos conteúdos atitudinais e a literatura é fabulosa para isso. É a coisa de literatizar a escola. Então, quando você me conta e partilha comigo que faz isso, eu fico muito contente pelas suas crianças, porque certamente esse conteúdo atitudinal está sendo iluminado por histórias. Eu só peço, e não sei se você faz, mas aproveitando que estamos num coletivo, se outros fizerem, e nem precisam me dizer que fizeram, mas se fizerem, eu peço para que não façam mais, e façam só como a professora faz. Quando tem determinada coisa que eu sei que uma história pode trazer o assunto, eu trago a história para iluminar o assunto. Mas se você depois aponta a necessidade, olha, vou dar um exemplo maluco, João Carlos não para quieto. Tá vendo, João Carlos? O menino da história não parava quieto. E parará, parará. Então, quando você já... É aquela coisa da explicitude, né? Quando você também já, inclusive, aponta a razão, de novo, vou voltar para o que eu disse no começo, você tira a oportunidade das crianças de fazerem tomada de consciência. Então, eu vou aproveitar, professora, a atitude que você toma de iluminar conteúdos, que eu acho maravilhoso, vou repetir, fico feliz pelas suas crianças, que a gente vá até aí e que o resto seja um construto da trajetória dele no mundo. E que não se preocupem, que os meninos tudo sacam por que a história foi contada, ou não, mas ela vai chegar em cada um deles com a potência
que você conseguir transmitir, que você conseguir partilhar. Então, você ilumina aquele conteúdo e, para além disso, você gera o que o Piaget chama de tomada de consciência. Então, eu gosto muito, para não ficar, porque eu disse que eu não disse que está certo, né? Eu acho que está certo. Disse que não ia dizer, mas vou dizer. Mas eu acho que tudo depende de como é feito. E se esse como é assim, eu jogo a história e deixo que os meninos reflitam como elemento de tomada de consciência, maravilhoso. Se eu vou apontando, olha, eu trouxe essa história porque aqui está todo o tempo sumindo coisa. Eu trouxe essa história porque o palavrão está rodando de boca em boca. Eu trouxe essa história porque tem menino que não presta atenção. Aí você tirou a oportunidade do que o Piaget chama de tomada de consciência. Então é isso. Adoro e adorei a pergunta e a possibilidade de falar sobre isso, que é uma das coisas que eu mais gosto de falar, que é sobre a potência da escola nos conteúdos que não são só os conceituais, são os atitudinais também. E livro que ilumina conteúdo atitudinal não é livro que ensina a escovar dente, a calçar os sapatos. Isso aí é uma outra coisa. Isso nem literatura é. Mas aí daria um outro dia, a tarde todinha com o povo do Brejo Santo. Não é hoje. Bom, a professora que perguntou, como é o nome dela, Flavinha? Duas, Rejane e a professora. Divaci. A outra do Saci. A Rejane, que botou a culpa no já Saci. respondi. E a Foi. professora Rejane. Rejane, primeiro eu me identifico muito, porque quem é mais íntimo sabe que eu tenho um problema no mundo, eu perco as coisas. Eu perco tudo. Isso é um grande dilema, é um dilema terapêutico, mas os meus amigos sabem, Eu tentam tô olhando pra proteger, ninguém, porque eu perco de chave de carro. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vim embora quando eu vim embora do Brejo Santo, eu perdi minha bolsa, com o celular e com tudo dentro. Mas acharam. O crato inteiro procurou e achou. Eu perco tudo. Então eu brinco dizendo que é o Saci, né? Gente, o Saci já apareceu, levou minha chave, o Saci já apareceu, levou o celular, o Saci já apareceu, levou tal coisa, porque eu perco tudo. A única coisa que eu gosto de perder é livro, porque eu sei que alguém vai achar. E o resto me causa muito problema pessoal. Então eu adoro a ideia do Saci, porque aí eu me identifico. O que é que você faz, professora? Você literatiza, né? Quando você inventa uma história, você acaba... Lembra da história que eu contei no começo? Ao invés de trazer a verdade nua e crua, a primeira verdade, não se acusa ninguém de roubo. Roubo é uma palavra muito dura. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Você está acusando indevidamente. Para além disso, o Saci veste de história essa verdade que você precisa dizer. Eu também gosto muito, fico feliz pelas suas crianças. Porque a vida já tem as coisas muito duras, né? E a gente sabe que o cotidiano e que com todo o histórico... Gente, nós temos um lugar chamado escola. E foi nesse lugar que nasceu uma das maiores provocações de dores da humanidade, que é o bullying. Vocês já imaginaram que nós conseguimos produzir um nome que inclusive nem nosso é, americano, para um sentimento recorrentemente identificado em grupos etários diferentes, em culturas diferentes, em espaços temporais diferentes, recorrentemente revisitado por crianças e adolescentes nascidos dentro da escola. Nascido dentro da escola. A gente precisa olhar melhor para esse lugar chamado escola, gente. E ele é um lugar muito duro. Aí eu estou generalizando também, porque eu já acabei de dar o exemplo de... Conheço escolas maravilhosas. Eu amava, quando eu era professora dessa escola, que eu disse que fui professora há muito tempo, que antes de abrir o portão, os meninos ficavam gritando na grade. Vai abrir não, professora. Eu disse, essa escola é a única escola que os meninos ficam presos lá de fora. Eles se sentem presos lá de fora, eles querem entrar, né? E eu ficava muito feliz dessa escola que os meninos queriam entrar. E quando acabava o tempo da escola, eles não queriam ir embora. Só que é uma microescola perdida no meio de um grande número de equipamentos, de lugares duros. Então, como uma professora como você tem a sensibilidade de pensar, eu vou inventar histórias, ou eu vou me socorrer da potência da literatura para discutir determinadas questões, eu quero também dizer que eu gosto muito. Eu gosto muito. Porque foi, pelo que eu percebi, intencionalmente para atenuar
determinadas situações de dureza. E a literatura tem essa capacidade, como eu disse no início da nossa conversa, de sustentar a dureza do mundo. Coisa bonita de se ouvir, viu? Tâmara, estão nos dizendo aqui, quer dizer, quando me avisaram, nós tínhamos 1 minuto. Eu acho que agora nós temos só 30 segundos. Mas nós vamos utilizar esse nosso tempo, né? Olha, tá vendo, Flavinha? Sim, para agradecer mais uma vez essa disponibilidade primeiro que a gente sua. custou entrar, né? Custou. Sim, e dizer mais uma vez, né, que nós somos muito gratos a você por atender o nosso pedido, por estar conosco, né, desde a sexta-feira que a gente dialoga. Então, agradecer em nome do nosso secretário Juscelio, em nome da Secretaria de Educação, em nome de cada educador que aqui está. Vamos acolher mais uma vez, nos despedir da Tâmara, na verdade, né, e já vamos ficar aí esperançosos que possamos nos encontrar o mais breve possível, né? Então, eu deixo aqui os últimos 20 segundos para você fazer as suas considerações também e dizer mais uma vez a nossa gratidão por você estar sempre conosco, atendendo sempre o nosso convite. Olha, muito obrigado. Presta Santo é um lugar de muitos amigos, né? Eu estou cada vez mais me sentindo em casa. Dizer que eu adoro essa modalidade, Flávia, adoro agradecer a Sandra, agradecer a todos os educadores que estão envolvidos, o Cielda, que temos uma ligação mais estreita sobre conversas literárias, por conta do trabalho do PAIC, para dizer que eu gosto muito desse modelo que nós fizemos hoje, porque mais me interessa mais o que vocês me perguntam do que eu consegui ensinar, entendeu? Mais do que o que aprendem, me interessa o que vocês perguntam, né? Que é o que eu disse que o professor Lauro diz. Porque, assim, com certeza, nós fizemos aqui, eu também, nesse diálogo, porque acaba que se torna um diálogo, né? E eu acredito na educação dialógica do Paulo Freire, né? Eu bebo nessa fonte, né? Eu sou feita dessa pedra. Eu acredito que é possível, por exemplo, já saber muitas coisas de vocês, aí vai me ampliando a minha capacidade de tentar contribuir com a minha jornada. Então, eu adoro essa proposta que vocês fizeram. Mais do que um monte de slide com conceitos, é a gente poder saber, a partir da janela do outro, o que é que eu quero aprender. Porque para o formador é muito duro já chegar com tudo pronto, sem saber o que o outro quer, precisa e deseja aprender. Então, para fechar, eu vou trazer um dos meus escritores preferidos, Jorge Luiz Borges, uma frase dele, já fica aqui a minha despedida e a minha gratidão por essa tarde de hoje, pela escuta, e ficamos todos juntos, apesar do universo tecnológico não estar querendo nos ajudar. Obrigada aos meninos da técnica, que foram uns queridos. Bom, ele disse o seguinte, o Jorge Luiz Borges: dos diversos instrumentos do homem, o mais assombroso é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões do seu próprio corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua vista. O telefone é uma extensão de sua voz. O arado e a espada, uma extensão de seu braço. Mas o livro é outra coisa. Um livro é a extensão da memória e da imaginação. Muito obrigada. Lindo! Obrigada, Tâmara. Obrigada mais uma vez. Recebo o abraço de cada educador e de cada educadora. Fica em paz, fica bem. Até o nosso próximo encontro. E a vocês todos, muita gratidão pela vinda. Amém. Obrigado, meu povo. Apesar de no começo ter travado um pouco, mas isso não quebrou. E a gente ficaria, eu particularmente ficaria até que Tâmara, ela tem esse poder também de nos prender, além do que ela veio falar, né? Então, encerramos aqui o nosso primeiro momento dessa jornada, que eu digo que esse é o início da jornada. Essa jornada encerra em dezembro, né? Vamos nos encontrar ainda muitas vezes. Se Deus quiser, logo iniciaremos as aulas e vocês vão ter oportunidade, porque pelo menos eu tenho isso. Quando eu vou estudando alguma coisa nova, quando eu vou escutando, minha vontade é logo de usar. Sabe quem compra uma roupa nova e fica se coçando para usar logo? Pronto.
é mais ou menos aí. Quero dizer, Flávia, que eu não perco as coisas. Às vezes eu não sei onde eu guardei, né? Mas depois eu acho. Eu acho. Às vezes eu não sei, eu acho. Eu não perco nada, está guardado, um dia eu acho. E assim, eu percebo em vocês, percebi desde o primeiro dia da jornada, muita vontade. E a gente vê isso nos olhos, né, de cada um, de cada uma. Muita vontade, muita concentração. Eu tenho um carinho muito especial por essa turma. Eu tenho por todas. Mas essa turma de 1º ao 5º, eu vejo um envolvimento tão grande mesmo, que eu acho que vocês merecem aplausos. E a gente se encontra por aí. Bom retorno. Calma que vocês não vão sair daqui com fome. O lanche já está servido lá fora. E gratidão e bom retorno a todos e a todas.